Olá, seja muito bem-vindo ao Business. A partir de agora você vai conferir. Saiba quanto a OpenAI pagou pela startup de um ex-designer do iPhone. Um recurso de AI do Google vai permitir tradução em tempo real durante lives e reuniões. A BYD desbanca as vendas da Tesla na Europa. E conheça as áreas mais promissoras no setor de tecnologia. Eu sou Bruno Meyer e o Business, a sua revista de negócios na TV, está no ar. Jovem Pan Business. Olha, é bom a Apple ficar de olho porque a OpenAI comprou a startup de um designer chamado Johnny Ive. Presta atenção nesse nome porque ele é o responsável por criar o visual do iPhone, a mina de ouro da Apple, além de ter criado o design do iPod, do iPad, do Apple Watch. Entre os anos 1990 e 2000, ele ficou conhecido como o braço direito de Steve Jobs. Ele deixou a Apple em 2019 em meio a relatos de burnout e insatisfeito com os rumos, está aqui ele, ó, com os rumos da companhia. E todo mundo sabe, né, quem gosta de Apple sabe o quão importante é, e sobretudo na época de Steve Jobs, era o design. Um iPhone, uma coisa simples. Então, esse cara aqui realmente tem uma importância absurda na história da companhia. Mas vamos falar dessa união da OpenAI e da startup. Esse negócio foi avaliado em 6 bilhões e 500 milhões de dólares, dos quais 5 bilhões de dólares foram em ações. Essa compra da união desses dois aqui é a maior na história da OpenAI e vai fornecer à dona do ChatGPT uma unidade dedicada ao desenvolvimento de dispositivos com inteligência artificial. Olha, a expectativa no mundo de tecnologia é alta, é altíssima e pode surgir, quem sabe, um sucessor dos smartphones e computadores. Algo como se fosse um novo dispositivo movido por inteligência artificial, ativado por voz e que consiga reconhecer objetos, pessoas e paisagens do mundo real. A aquisição da startup também vai garantir à OpenAI os serviços do Johnny Ive e de outros ex-designers da Apple que estiveram por trás de produtos icônicos da Apple. No total, serão cerca de 55 engenheiros de hardware, desenvolvedores de software e especialistas em fabricação, formando uma equipe que irá construir o que o Johnny Ive e o Sam Altman, que é o CEO da OpenAI, eles esperam, Sam Altman está aqui, olha, eles esperam que seja uma família de novos dispositivos. O Johnny Ive, eu lembro que ele chegou a dizer na última semana e ao lado de Sam Altman que essa união é um relacionamento e uma forma de trabalhar juntos e que vai resultar em produtos e mais produtos. Por isso que tem toda a expectativa aí no setor de tecnologia com a união dessas duas mentes de Sam Altman e do John. O anúncio, na verdade, ele causou um impacto nas ações da Apple porque bastou ter o anúncio que os papéis da Apple caíram mais de 2% no pregão de Nova York. A gente vai acompanhar porque é um anúncio importante envolvendo gigante de tecnologia, envolvendo novos dispositivos e que tem muita gente falando que é o sucessor, pode vir aí o sucessor do iPhone. Falando de outra gigante de tecnologia, o Google anunciou que vai usar o Gemini, a inteligência artificial da companhia, para realizar traduções de fala em tempo real no Meet. Olha, a história, sobretudo a história no setor de tecnologia, ela muitas vezes dá saltos e eu considero que estamos diante de um salto de tecnologia que para mim é revolucionário, porque esse novo recurso de tradução de fala
vai permitir que participantes de videoconferências conversem em diferentes idiomas. Então, portanto, se você não sabe falar inglês, você vai, a partir de agora, participar tranquilamente de uma reunião com americanos. Essa tecnologia traduz a fala enquanto preserva a voz, o tom e a emoção do participante, criando o que eles chamam de uma experiência natural, uma experiência fluida. Essa novidade foi anunciada durante a principal conferência anual do Google voltada para desenvolvedores. E no evento, o Google fez uma demonstração. Num vídeo, duas mulheres se preparam para começar uma conversa. A ideia é uma delas alugar um imóvel na América do Sul. Só que tem um probleminha nisso. Ela fala inglês e ela não fala espanhol. Portanto, antes de começar a chamada, uma delas avisa, olha, eu vou ativar a tradução em tempo real. E assim o Gemini começa a dublá-la conforme elas vão conversando entre si. Para mim, isso daí é realmente algo revolucionário. Inicialmente, esse recurso está disponível em inglês e espanhol. Italiano, alemão e português todas essas línguas estão previstas para as próximas semanas. Portanto, a gente já pode meio que decretar que no mundo digital as barreiras de língua não vão existir mais. E a BYD superou a Tesla na Europa pela primeira vez, superando a marca americana, que há anos liderava o segmento dos carros, dos veículos elétricos movidos a bateria no continente. Vamos aos números. A montadora chinesa registrou 7.231 novos veículos elétricos a bateria em abril, segundo dados da consultoria Jato Dynamics. Esse número representa um salto de 169% em relação ao mesmo período do ano anterior, colocando a BYD entre as 10 marcas mais vendidas desse segmento. A Tesla ficou em segundo lugar, uma queda de 49% nos registros. Embora a diferença entre os totais de vendas mensais das duas marcas possa ser pequena, as implicações são enormes. Quem fala isso é o analista da Jato Dynamics, o Felipe Munoz. Segundo ele, este é um momento decisivo para o mercado automotivo europeu. A Tesla de Elon Musk continuou a perder terreno, mesmo com o crescimento acelerado desse segmento de veículos elétricos a bateria na Europa. Os registros de veículos elétricos subiram 28% no setor, com a líder de mercado Volkswagen vendendo 61% a mais desse segmento em abril, isso na comparação anual. A fabricante Skoda, que é da Volkswagen, mais que triplicou as suas vendas nesse segmento. E a Meta anunciou a ampliação da infraestrutura de cabos submarinos no Brasil para atender usuários da região sul e de 4 países vizinhos: Argentina, Chile, Paraguai e o Uruguai. A expansão será feita no Cabo Malbec, um cabo construído em 2021 que conecta o Rio de Janeiro, São Paulo e Buenos Aires. O sistema, com 2.500 quilômetros de extensão, será ampliado em mais de 280 quilômetros para incluir Porto Alegre no trajeto, numa rota que vai atender os gaúchos e também usuários de Santa Catarina e o Paraná. Aliás, um detalhe, essa será a primeira vez que um cabo submarino internacional chega ao Rio Grande do Sul. A conclusão da obra está prevista para 2027. A companhia de Mark Zuckerberg diz que ampliar a infraestrutura deve beneficiar milhões de pessoas no Brasil e que é uma decisão estratégica diante do avanço da inteligência artificial e do aumento da demanda por serviços online.
A dona do Facebook, Instagram e WhatsApp anunciou no início deste ano um projeto para instalar 50 mil quilômetros de cabos submarinos que atravessa 5 continentes. A ampliação desses cabos submarinos por gigantes de tecnologia, isso não é o caso só da Meta, tá? O Google tem ampliado também investimento nesse sentido. Isso é importante para essas companhias, sobretudo, porque são companhias que lidam com volumes frenéticos, massivos de dados. Só que, saindo do interesse das gigantes de tecnologia, tem uma outra discussão crescente sobre a concentração dessa infraestrutura nas mãos de empresas privadas, com um impacto no que chamam de soberania digital e também a governança da internet. E uma pesquisa revelou o salário dos profissionais de tecnologia no Brasil. E não só isso, a consultoria Fox Human Capital apontou ainda as áreas dentro do setor mais promissoras para 2025 e também para o futuro. Nós vamos falar neste momento com a Juliana Brigman, que é a Head Hunter Sênior da Fox Human Capital, que lançou o Guia Salarial Tech 2025. Juliana, um prazer a sua presença aqui no Business. A gente tem uma audiência de jovens empreendedores, pessoal que está começando no mercado de trabalho. Então, eu acho que muita gente vai se interessar pela sua fala. Mas antes de falar do salário, que está todo mundo querendo saber quanto ganham os profissionais de tecnologia, eu gostaria que você falasse quais os cargos e as áreas mais valorizadas hoje pelas empresas. Mais uma vez, seja bem-vindo ao programa. Obrigada. É um prazer estar aqui com vocês, falando sobre a Fox, falando sobre esse trabalho que a gente faz com muito cuidado. E a intenção é essa mesmo, né? Poder influenciar e poder direcionar e guiar os jovens e os profissionais de tecnologia para as tendências do mercado. Então, o que a gente viu nesse guia que a gente lançou agora, o que a gente vê no mercado, né? A gente vê posições de dados com a chegada tão forte da IA que a gente está vivendo hoje, sendo muitíssimo aceleradas em termos de salários. Então, quando a gente traz em posições de engenheiros de dados, cientistas de dados, arquitetos de dados, são essas cadeiras, são essas posições que, sem dúvida nenhuma, se destacaram esse ano, tendo aí a cadeira de cientista de dados, por exemplo, apresentado um aumento de 40% na média salarial em relação ao ano passado. Então, com certeza absoluta, são os cargos que a gente vê mais destaque, junto também com os profissionais de IA, verdadeiramente, né? Bom, agora vamos para um que eu acho que é o destaque aí da pesquisa de vocês. Queria que você falasse qual que é a faixa salarial, quanto ganham os profissionais de tecnologia no Brasil. A gente tem uma variação muito grande, né? A gente aqui, o nosso guia salarial traz informações desde analistas, desenvolvedores, até o CEO, o CTO das empresas de tecnologia. A gente fala aí, então, de um range que vai de 5, 6 mil, quando a gente fala das posições de entrada, né, de analistas e desenvolvedores juniores, até 60, 70 mil no caso de CEO, de CTO, e até 100 no caso de CEO. Tá? Então, tem uma variação muito grande, claro. É bem grande. E a gente vê bem grande, porque a gente está falando do início até o topo, de fato, né? Uhum. E quando a gente vê as posições de cientista de dados, como a gente comentou, aí sim estão na faixa de 20 mil, 30 mil, dependendo também do porte da empresa e da modalidade de trabalho, CPJ ou CLT. Você falou num salário de R$100 mil mensais. Isso é o quê? É um CEO de uma grande empresa, de uma gigante, de uma empresa média, da área de tecnologia? Isso, daí a gente está falando de CEO de grande empresa, né? De grandes empresas. Aqui, no nosso guia salarial, a gente traz as empresas de acordo com o porte dela, né? De pequenas e médias, e de grandes empresas que são acima de 500 colaboradores. Então, quando a gente fala de uma remuneração mensal de 100 mil, com certeza a gente está falando de
um CEO de uma grande empresa. E um nível abaixo do CEO, né? Você falou do CTO, né? Um cara responsável por tecnologia. Essa vaga, mais ou menos, está em torno de 60 a 70 mil reais mensais, é isso? Exatamente. Se a gente fala de grande empresa, sim, em torno de 60 mil, mais próximo dos 60 até que dos 70, tudo depende muito da região, lógico, do porte, do segmento de atuação da empresa, mas a faixa média é essa mesmo, tá? De 50 a 60 mil, de acordo com o porte da empresa. Eu imagino, com as mudanças do mercado de trabalho, Juliana, que tem muita gente fazendo, e eu não sei se vocês detectaram isso na pesquisa, fazendo transição de carreira, porque você vê aí uma demanda imensa no mercado de trabalho, uma demanda por profissionais dessa área. Vocês chegaram a detectar de uma parcela dos profissionais disponíveis no mercado de transição de carreira? Com certeza, assim, acho que o mundo da tecnologia é muito receptivo, né, a esses profissionais que buscam uma transição de carreira. E como a gente tem uma escassez de talentos especializados no mercado, muitos profissionais de outras áreas têm migrado, de fato, para a tech, especialmente para funções como análise de dados, produto, segurança da informação, desenvolvimento. Então, acho que o que conta mais hoje é a capacidade de aprender rápido, né, de entregar valor e ter domínio prático também das ferramentas, né? Mais ainda do que até uma formação de longa data. É um mercado que, de fato, acolhe essa transição de uma maneira muito bacana. E tem uma formação específica para esses profissionais que as empresas elas têm recrutado? Eu não diria uma formação específica. Eu acho que depende muito de onde o profissional está mirando, né? Que tipo qual que é a partezinha da tecnologia que ele vai tentar se inserir. Então, hoje existem muitos cursos, né? Os profissionais conseguem ter acesso a muitas ferramentas e cursos de capacitação. Então, acho que não algo específico. Claro, como eu falei ali, dados, desenvolvimento são as áreas de tecnologia que acolhem melhor essa transição de carreira. Então, talvez aí seja a principal formação, mas a gente não vê nada específico, não. É mais no que realmente ele quiser buscar. Ô, Juliana, como carreira, né? Muito tem se falado no mercado, e eu abordo isso no programa com muita recorrência aqui na Jovem Pan, sobre os desafios de se reter talentos nas empresas, sobretudo para gerações mais novas. Como é que o setor de tecnologia tem lidado com isso? Olha, esse é um grande desafio mesmo, viu? E a gente tem visto, assim, desde a pandemia, acho que o setor de tecnologia, especialmente, passou por muitas mudanças, né? Na pandemia, houve um boom nos profissionais de desenvolvimento, então, eles foram muito assediados e começaram a ganhar muito dinheiro, e as empresas começaram a ter problema para a retenção mais dos profissionais. Agora, acho que está estabilizando um pouco, mas com a volta um pouco do modelo presencial, por exemplo, o híbrido que a gente tem percebido, as empresas precisam trabalhar na retenção e até na atração para que os profissionais acompanhem esse movimento. E o que a gente tem percebido é uma preferência até dos profissionais pelo modelo CLT. Então, acho que as empresas precisam trabalhar nessa questão de criar mais vínculos duradouros, né, para que o profissional sinta que, ok, ele está perdendo um pouco da flexibilidade, do benefício de trabalhar remoto, mas ele consegue, em contrapartida, ter mais estabilidade, consegue estar mais adaptado à cultura da empresa. Então, o CLT é uma alavanca importante para essa coisa da retenção. E benefícios, né, planos de carreira, manter os profissionais engajados, e dar muita visibilidade também de crescimento. Eu acho que são essas as estratégias que a gente vê mais comuns e funcionando, sabe? Ô, Juliana, você que é headhunter, né, que trabalha com recrutamento nas mais variadas empresas do Brasil, eu gostaria que você desse uma dica, aquela dica infalível para um profissional, para um candidato se dar bem numa entrevista de emprego. Qual que é essa dica infalível? Essa é boa, hein? Vamos ver. Eu acho que o que a gente
quer hoje, cada vez mais, em qualquer relação que a gente tenha, é experiência, né? É conexão, assim. Então, eu acho que quando a gente gera uma conexão importante com a empresa, com o profissional que nos está entrevistando, com o propósito daquilo que a gente vai fazer, eu acho que isso é um diferencial muito grande, né? Mostrar interesse, comprometimento e pensar na experiência como um todo, assim, do que você pode entregar dali para frente, né? É claro que a parte de capacitação técnica é muito importante, cada vez mais. A gente tem visto a IA impulsionando muito isso, né? Essa coisa de a gente precisa estar atualizado, a gente está passando uma transformação muito grande, então é necessário que o profissional esteja acompanhando isso. Mas estar atento às mudanças do mercado, estar atento ao ambiente em que ele vai se inserir, acho que são coisas muito importantes. Assim. Eu só vou mudar um pouquinho. Realmente estar conectado com aquilo. Eu vou mudar só um pouquinho a pergunta, vou para o oposto. E o que o candidato não pode fazer de maneira alguma numa entrevista de emprego, porque se ele fizer, ele vai ser eliminado? É mostrar que talvez a empresa fique vulnerável com a presença dele, porque ele está exposto aos assédios que os profissionais de tecnologia estão vivendo constantemente de outras empresas, com trabalho remoto, com salários maiores. Então, eu acho que se o profissional mostrar que ele está comprometido e conectado com o propósito da empresa e com o que está sendo proposto para ele de exercer lá dentro, ele vai ter muita chance de funcionar. E, pelo contrário, se ele mostrar vulnerabilidade, falta de interesse, ou até falta de interesse em acompanhar tudo que a gente está vivendo hoje de transformação com inteligência artificial, acho que são coisas que vão acabar prejudicando a permanência e o sucesso dele na entrevista e na empresa depois. Muito bem, nós conversamos com a Juliana Brigman, que é Head Hunter Sênior, e que nos trouxe essa pesquisa inédita sobre o setor sobre o setor de tecnologia no Brasil e trouxe dados, valores sobre o salário dessa turma que trabalha na área de tecnologia, e eu volto a repetir, né? São salários bem discrepantes, mas porque a gente está falando de analistas que ganham em torno de 5 a 6 mil reais mensais, até cargos abaixo dos CEOs, como CTOs, né, os responsáveis por tecnologia, que ganham em torno de 60 mil reais, até o CEO de uma grande empresa brasileira de tecnologia, que ganha algo em torno de 100 mil reais mensais. É isso, né, Juliana? É exatamente isso. Obrigado, Juliana, mais uma vez pela presença aqui no Business. Imagina, eu que agradeço a oportunidade. Obrigada a vocês. Eu faço uma pergunta a você. Já imaginou ganhar um presente de 400 milhões de dólares? Não estou falando de real, não, é de dólares. Pois esse é o mimo que o governo do Catar quer oferecer aos Estados Unidos. Porque o país do Oriente Médio prometeu dar uma aeronave de luxo Boeing 747 para que seja utilizada pelo presidente americano Donald Trump. O Pentágono informou que vai trabalhar para garantir as medidas adequadas de segurança para que a aeronave se torne o novo Air Force One. Segundo Trump, a doação seria uma forma de se economizar dinheiro dos contribuintes. Mas a empresa americana tem levantado algumas questões éticas sobre a doação, visto que esse pode ser o maior presente recebido pelo país e seria repassado à biblioteca de Trump. E a Azul busca alternativas para um possível processo de recuperação judicial. A companhia aérea negocia um financiamento de 600 milhões de dólares, quase 3 bilhões e 500 milhões de reais junto aos credores. A Azul vive um momento delicado com a queda significativa no preço das ações. A empresa, inclusive, avalia acionar o Chapter 11, conforme a lei de falência dos Estados Unidos. E o Tinder criou um canal de denúncia para mulheres no Brasil. Em parceria com a ONG Justiceiras, o aplicativo de encontros agora oferece um novo recurso de segurança. Basta acessar um botão dentro da plataforma que logo em seguida a equipe da Justiceiras
faz o contato para auxiliar na denúncia envolvendo casos de assédio, abuso e qualquer tipo de violência de gênero. Apesar da novidade brasileira, a ferramenta tem passado por muitas reformulações internas. O Match Group, que é a empresa controladora do Tinder, anunciou o corte de 13% da força de trabalho e a saída de Feio Lozotaluno do cargo de CEO do Tinder. E o Walmart decidiu promover uma reestruturação interna. A rede de supermercados demitiu 1.500 funcionários da equipe de tecnologia. Em um memorando, a direção do Walmart explica que tem buscado simplificar a estrutura para acelerar a tomada de decisões. Segundo o vice-presidente de operações, Cedric Clark, o atendimento em lojas é um processo complexo com múltiplos pontos de contato e isso cria atrito. O Walmart é a maior empregadora privada dos Estados Unidos, com 1.600.000 funcionários. E a Starbucks inaugurou a primeira loja impressa em 3D. O estabelecimento de 130 metros quadrados foi erguido pela construtora alemã Peri 3D Construction e fica em Brownsville, no Texas. A estrutura foi formada camada por camada com material semelhante ao concreto, o que garante uma aparência de tubos de PVC sobrepostos. A unidade em 3D da Starbucks funciona no esquema drive-thru. A técnica de construção em 3D tem sido utilizada na construção de residências como alternativa para reduzir o déficit habitacional. E a cidade de São Paulo vai ganhar a primeira unidade do Hard Rock Café e o local já está definido, será na Avenida Cidade Jardim, no bairro do Itaim Bibi. O espaço vai contar com restaurante, bar, loja, área para shows e decoração inspirada nas grandes estrelas do rock nacional e internacional. No entanto, ainda não há a data prevista para a inauguração. O Hard Rock Café, com mais de 290 unidades distribuídas por mais de 70 países. No Brasil, a franquia está presente em Gramado, em Porto Alegre, em Florianópolis e em Ribeirão Preto. E com isso, o Business vai ficando por aqui. Eu desejo a todos um excelente final de semana e vai um lembrete. Tenham sempre bons negócios no radar. Até semana que vem. Tchau, tchau. Quem é produtor rural sabe que a energia elétrica é um dos grandes custos da propriedade, não é? Seja na irrigação, no resfriamento do leite, na ordenha ou no armazenamento dos grãos, tudo consome energia. Mas o que muita gente ainda não sabe é que já é possível sair desse sistema tradicional e migrar para o mercado livre de energia. Diferente do modelo tradicional, no mercado livre de energia, o produtor pode escolher de quem compra energia, negociar preço, prazos, condições e isso muda tudo. E é aí que entra a ENGIE. A ENGIE é uma empresa líder de energia renovável no Brasil e te ajuda em todo esse processo. Cuidam de toda a papelada, analisam o perfil da sua propriedade e entregam uma solução feita sob medida. Imagina só, economizar até 40% na sua conta de luz e investir em mais tecnologia, estrutura ou até na próxima safra. E o melhor, com a confiança de uma empresa que está em todo o país e que entende as necessidades do agronegócio. Então, quer economia, segurança e sustentabilidade na sua propriedade? Então conte com a ENGIE. Acesse engie.com.br/simulador e confira a sua economia de energia. ENGIE. A ENGIE gera, seu negócio gira. Jovem Pan Business.